da mensagem de hoje é: agora eu entendo o porquê. Você pode repetir isso comigo? Diga: agora eu entendo o porquê. Vamos ser sinceros, não tem nada mais libertador do que depois que a gente passa por um processo, entender o porquê dele. Faz sentido ou não? Você deve estar lembrando de alguma ex-namorada ou de algum ex-namorado que você está falando: agora eu entendo o porquê Deus me livrou daquela situação. Na época todo mundo achava que era loucura, tua família achava que era loucura e você estava iludido achando que era a pessoa dos sonhos. E agora você está dizendo: agora eu entendo por que não deu certo. Faz sentido? Isso acontece com negócios, isso acontece com sociedade, isso acontece com relacionamentos. Mas isso acontece na nossa jornada de fé também. A verdade é que quando é algo prático, às vezes fica mais fácil da gente entender que a gente viveu um livramento. Então, quando você está quase fechando um business, está fazendo uma sociedade, e tempos depois você conhece o caráter daquela pessoa, é fácil você falar: uau, Deus me livrou daquilo. Só que a verdade, irmão, é que às vezes a gente está no meio de um processo que ele é longo, ele dura anos. E a gente não está entendendo ainda o porquê que está passando pelo que está passando. André, eu não estou entendendo o que isso tem a ver com a minha história. Eu vou te explicar. A gente está em 2020, um ano que tem muita gente que está orando para que ele acabe o quanto antes. Mas o que eu quero te chamar a pensar é que tem coisas que a gente está vivendo em meio a esse ano tão caótico que hoje a gente não entende o porquê, mas vai fazer todo sentido depois que a gente passar por isso. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que caminham segundo o seu propósito. Irmão, quando a palavra está dizendo que todas as coisas, no original, todas, olha que revelamento revelado, significa todas. Uau, fala comigo assim: uau. Eu sei, essa foi profunda. A palavra não fala, olha, algumas coisas, algumas delas, parte delas. A palavra está dizendo tudo coopera. Pastor, e o que eu erro? Também, se você se arrepender, você volta mais forte. Pastor, e quando eu me frustrei? Também, você vai perceber que não tem nada mais frustrante do que se envolver com aquilo que Deus não te chamou para se envolver. Pastor, e quando eu gasto tempo com algo que Deus não me chamou para gastar? Isso também não é desperdiçado, não. Na próxima vez que você pensar em gastar tempo com algo que Deus não te chamou para fazer, você vai pensar duas vezes. Não tem nada mais frustrante do que ter sucesso naquilo que Deus não nos chamou para construir. Pastor, mas e relacionamentos equivocados? E, irmão, a palavra está dizendo: não existe desperdício no meu reino, nada é colocado de fora. Então ele pega cobradores de impostos e chama para se tornarem discípulos. Ele pega pescadores e chama para se tornar apóstolos. Olha para mim, você está comigo? Diga amém. Olha que coisa interessante. Tem um momento que a Bíblia diz que eles precisam pagar impostos. Jesus e os discípulos precisam pagar impostos. Jesus diz: olha, a gente tem que dar a Roma o que é de Roma. Qual é a imagem que está na moeda? É do imperador. Então dê a Roma o que é de Roma, dê a César o que é de César. E aí nesse momento, alguns teólogos acreditam que só Jesus e Pedro são mencionados porque talvez só eles tivessem a maioridade e por isso precisavam pagar impostos. Irmão, Jesus chamou discípulos que eram praticamente adolescentes para serem a base fundamental da igreja. Então o que ele faz? Ele fala para Pedro: Pedro, vai até o mar, pesca, e dentro da boca do peixe vai ter a moeda de ouro que a gente precisa para pagar o imposto. Você percebe que Jesus não desperdiçou nem os dons e talentos que Pedro tinha para a pescaria? Então o problema da nossa geração, o que eu mais ouço como pastor, e eu já falei isso algumas vezes, é dizer: eu quero abrir mão de tudo para me lançar no chamado. Mas para alguns de nós, Deus está falando: mas abrir mão de tudo o quê? Se você ainda não construiu algo para você ofertar. Então eu quero sair da faculdade, eu quero abrir mão dos processos, eu quero mergulhar de cabeça de forma integral no meu chamado. Deus está falando: filho, você não está entendendo, não há desperdício. Qual é a tua experiência? Eu já fui marcado através de frustrações, então eu vou te usar como canal de cura para tratar pessoas frustradas. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Uma das pessoas que mais me abençoou no início da minha jornada tem um testemunho de milagres absurdo, se chama Tiago Godoy. É um homem de Deus lá de Goiânia. E ele sofreu lá de Goiás, ele sofreu abuso do próprio tio quando era pequeno. E a autoridade com que ele fala hoje sobre liberar perdão e recomeçar é diferente, porque ele se tornou um testemunho vivo. Ele não é alguém que carrega um discurso, ele é alguém que se tornou a mensagem. E é isso que Deus tem para nós, irmão. Por que a gente
passa por crises. Por que Deus permite que a gente passe por crises? Porque Ele não quer que a gente carregue apenas um discurso, Ele quer que a gente se torne a mensagem. Então, como falar de um Deus que cura se eu nunca fui tocado por uma enfermidade? Como parar para ouvir alguém falando sobre um Deus que provê se eu nunca tive que pagar as contas da minha casa? Pelo amor de Deus, eu não sou daqueles caras que quando tinha 20 anos queria ter espaço para pregar e agora que tem 30 e pouco quer tirar o espaço de quem tem 20, ok? Não é isso. Mas eu estou vendo muitos jovens pregadores falando sobre um Deus que provê, mas ainda moram com os pais, talvez nunca tiveram que pagar uma conta de luz cortada. Faz sentido? Então, eu vou fazer 13 anos de casado agora em dezembro. Eu já passei algumas situações constrangedoras. Eu já passei por alguns momentos difíceis de depender de uma provisão de Deus emergencial. Então, quando você fala de um Deus que provê, não é uma fé teórica pautada em algo que eu li num livro, é uma fé prática pautada em algo que eu vivi em casa. Quando eu falo de um Deus que restaura casamentos, eu sou um exemplo prático. O primeiro ano do meu casamento foi um lixo. A gente quase se separou em alguns momentos, porque eu era um ogro. Eu era recém-convertido, apaixonado por Jesus, mas cheio de coisas que ainda precisavam ser quebradas dentro de mim. Cheio de verdade, extremamente sanguíneo. Então, quando eu me irritava, eu queria falar mais alto. Quando eu me irritava, eu queria deixar claro que eu quem mandava em casa. Até que um dia, no meio de uma discussão, Kezinha, ela foi se abaixando e foi para debaixo da mesa. E quando eu olhei aquilo, eu falei, uau, o que eu estou vivendo? A minha mulher está com medo de mim. E eu estou falando isso, talvez algumas pessoas vão falar, caraca, o cara era um monstro. Não, como você. Dias bons e dias maus. O que a maturidade faz é que os dias maus eles se tornam cada vez menores, até que daqui a pouco eles se tornem tão pontuais, a ponto da gente nem lembrar mais, até que um dia eles se tornem só parte do passado. Mas é uma construção. Então, quando eu falo com alguém num atendimento, olha, fique em paz, eu creio que Deus pode mudar a tua história, é porque Deus mudou a minha. Não pare para ouvir quem não tem propriedade para falar. Não pare para buscar conselhos de quem nunca viveu algo parecido com aquilo que você precisa se aconselhar. Pastor, então você está dizendo que se eu preciso de conselhos de business, eu não devo perguntar para alguém, mesmo que seja o meu pastor, que não tem experiência? É exatamente isso que eu estou te falando. Porque você nunca contrataria alguém recém-formado numa faculdade, um estagiário, para cuidar da tua empresa se ela estivesse à beira da falência. Porque ninguém precisa de mais teoria, a gente é a geração mais teórica. Está tudo no Google, irmão. Você pergunta para alguns jovens sobre algum assunto, a gente acha que sabe de tudo, porque está tudo disponível lá, mas o fato de ter informação disponível não significa que a gente tenha informação assimilada. A palavra não está falando sobre informação, a palavra está dizendo, olha, o que vai mudar a tua história não é a quantidade de versículos que você sabe, é a quantidade de versículos que você vive. Então, o que eu aprendi na minha jornada de fé, e eu estou te falando que Deus sempre leva a palavra para um outro lugar, é que a gente tem que se sentar para ouvir quem tem propriedade para falar. Tem coisas que vocês nunca me viram ministrando. Eu, por exemplo, não ministrei ainda um seminário para casais. Kezinha sempre briga comigo quando eu falo sobre isso. Quando eu chego em casa, ela fala, amor, mas você fala assim, as pessoas vão achar que você é um marido ruim, você é ótimo. Hoje talvez ela não falaria tanto, porque ela está um pouco virada comigo hoje, que eu cheguei tarde ontem da igreja. Mas, te amo, gatinha, inclusive ela está online com a gente. Mas eu não vou fazer um workshop do amor aqui, porque eu não sou o cara mais romântico do mundo. Eu não lembro de levar presentes, eu esqueço de levar algumas coisas que ela pede da farmácia ou do mercado, ou algumas indiretas que ela dá sobre o tipo de flor que ela gosta. Então eu não posso te ensinar algo que eu não faço. Isso é hipocrisia. Mas eu posso falar sobre fé para sair de leitos de hospitais, porque Deus fez com que a fé que eu carregava fosse suficiente para me tirar do lugar que eu estava. Eu posso falar sobre reconstruir, porque o que a gente está vivendo de tempos em tempos é uma reconstrução. E eu não sei sinceramente por que eu estou falando sobre isso hoje, mas eu sei que é de Deus para alguém aqui. Amém? Alguém está recebendo isso? Então o que eu queria compartilhar hoje é que existem estações que a gente está vivendo que a gente só vai entender por que passou por elas depois. E eu creio que parte desse processo é o próprio Deus construindo em nós experiências que vão nos dar propriedade para aquilo que Ele deseja fazer no futuro.
Irmão, guarda essa chave em nome de Jesus. Existe algo que Deus já depositou em você, que vai liberar algo que Deus prometeu para você. É como se Deus, imagina um pai, e a gente está com uma mochila, com parte do zíper aberto. E ao longo da jornada ele vai acrescentando chaves. Eu sou apaixonado em falar sobre chaves, porque eu acredito que não importa o tamanho da porta, se você tem a chave certa para abrir ela, irmão. Pode ser gigantesca, pode ser pequena, pode ser blindada, pode ser fortificada. Chaves abrem portas. Faz sentido? Então, experiências são como chaves que um pai vai depositando na mochila do filho ao longo da jornada. E a gente, às vezes, nem percebe de experiências que a gente está vivendo. Às vezes, a gente nem percebe de algumas peças que Deus está dando para a gente, que lá na frente, elas vão ser necessárias para que esse quebra-cabeça ele seja concluído. Mas, enquanto a gente está vivendo, a gente não entende o porquê. Deus, eu não entendi o porquê dessa chave. Não tem nenhuma fechadura diante de mim que precisa dela. Tá bom, filho, só guarda. No tempo certo vai fazer sentido. A gente vê os heróis da fé, eles foram recebendo de Deus experiências, foram provados, foram testados, foram aprovados. E lá na frente, aquilo que Deus fez com eles ao longo da jornada, agora precisava ser colocado para fora. Irmão, o próprio Jesus não veio pronto. Jesus, ele veio para a terra intencionalmente para nos ensinar algo. Deus, ele trabalha com a gente de forma didática. Se Deus enviasse Jesus pronto, imagina os céus se abrindo, imagina a Bíblia relatando, houve um clarão, então dos céus veio Jesus, o Filho de Deus, descendo numa nuvem com anjos escoltando ele, cercado de glória, de honra. Vamos ser sinceros, você acha que ele seria perseguido? É claro que não. Então Jesus não veio numa apresentação celestial, Jesus nasceu numa manjedoura, na barriga de uma virgem, numa cidade simples, para provar para a gente que aquilo que nós vamos viver em Deus não depende do quão bom nós somos, mas depende de nós aceitarmos os processos. Jesus então foi gerado no ventre de uma mulher, Jesus foi amamentado, irmão. Jesus teve que ser colocado para arrotar depois que mamou, Jesus teve que aprender a engatinhar. Jesus, ele passou, eu tenho certeza que ele passou por todas as tentações que a gente passa, a palavra fala a respeito disso. Ele foi tentado e aprovado. Jesus, ele tinha um ofício, Jesus tinha trabalho, Jesus tinha expediente, Jesus tinha problemas para enfrentar. André, o que tem de grande revelação nisso? Eu sei, é óbvio, mas a gente precisa entender. Se Deus desejou que Jesus viesse desde o princípio, enfrentando o processo, ele estava ensinando alguma coisa para a gente. Jesus se prepara 30 anos para o ministério de 3. E às vezes a gente quer se preparar 3 anos para aquilo que a gente vai enfrentar o resto da vida. Quantas vezes eu ouço pessoas falando, pastor, mas tem 10 anos que eu comecei essa empresa, tem 10 anos que eu comecei o meu ministério, tem 10 anos, e agora parece que eu perdi tudo. Ei, irmão, deixa eu te falar, só está começando. A vida é cíclica. Tem momentos em que a gente está muito bem, tem momentos que a gente está reconstruindo. Agora, o segredo é pegar as suas ruínas e usar como matéria-prima para a construção dos próximos milagres. E eu não gosto de ficar toda hora lembrando sobre isso, mas eu lembro que sempre tem alguém que está me ouvindo pela primeira vez. Então, às vezes eu vou falar coisas que para quem já me ouve há mais tempo é recorrente, pode até parecer chato, mas para alguém isso é novo. Irmão, eu sei o que é um agiota bater na porta da tua casa de manhã para pegar o carro do teu pai e levar embora. E o outro carro. Eu sei o que é ver o meu pai barbudo em casa, sem querer mais fazer a barba, num quarto escuro por dias, trancado, porque a humilhação de ver tudo que ele construiu por anos sendo perdido em dias, fez com que ele sentisse que ele deu errado. A sensação que o inferno quer que você tenha no meio de uma crise é: você deu errado, desiste. Só que o que a gente precisa fazer é sair do meio desse lugar e falar: não, peraí. Eu não sou esse momento, eu não sou o meu tropeço, eu não sou o meu pecado, eu não sou uma crise, eu não sou o ano de 2020. Irmãos, faz sentido para você? Minha história não é uma foto, minha história é um filme. Então não pega um frame. Como é que está esse frame de 2020? Está péssimo. Ok, fique em paz, vai passar. Como é que está o frame de 2020? Está incrível. Ok, vai passar. Eu não sei onde é que eu vou estar no próximo ano, eu não sei como que a nossa igreja vai estar no próximo ano. Eu sei que no meio da pandemia a gente viveu uma graça sobrenatural. Eu não sei quais são os próximos desafios. Mas uma coisa eu sei, independente da estação que eu estou, e mesmo que não faça sentido o que eu estou passando, depois que tudo
acabar, eu vou entender o porquê. Sabe, tem uma coisa que meu pai sempre me falava quando eu era mais novo. Ele dizia: filho, você só vai entender o amor que eu tenho por você quando você for pai também. E é engraçado porque eu sempre achava que ele estava equivocado quando ele falava isso, que eu falava: pai, eu sei já quanto você me ama, eu te amo também. Ele falava: não, filho, você não está entendendo, você só vai entender o que é o amor de um pai quando você for um. E ele tinha razão. Eu amo meu pai, eu daria minha vida por ele, mas eu não daria o meu filho por ele. Você entende o grau? Eu daria minha vida por ele, mas eu não daria a Cecília por ele. É diferente o amor de um pai. Agora, quando que eu entendi isso? Depois que eu me tornei. Tem coisas que a gente só vai entender o porquê depois que a gente vive. Outra coisa que sempre me diziam quando eu era mais novo, e eu odiava ouvir isso, era: olha, aproveita porque passa rápido. Você já ouviu isso de alguma tia? De alguém da família? Você chega em casa com uniforme escolar e você está assim: eu vou dormir um pouco depois do almoço. Aproveita essa fase, passa rápido. Aí você fala: tá bom. Quando você acorda, você já tem 25 anos, um monte de boleto para pagar, um monte de coisas para fazer, e você fala: uau, é verdade, passa rápido. Agora eu entendo por que as pessoas falavam para eu valorizar. Eu compartilhei hoje de manhã que o que seria maravilhoso é se a gente tivesse a sabedoria que a gente tem aos 30, 40, com a vitalidade que a gente tinha aos 15. Onde é que a gente estaria hoje? Eu queria ter a vitalidade que eu tenho com 30, com a sabedoria que Deus vai me dar aos 50. Mas o que eu preciso entender é que com o tempo que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje, com a vitalidade que eu tenho hoje, Deus, eu não quero mais ficar esperneando, mesmo quando eu não entendo o que você está fazendo, porque eu sei que quando isso passar, eu vou entender o porquê. Irmão, eu quero compartilhar uma palavra de esperança com você, porque você pode estar vivendo agora, ou daqui a alguns dias, você pode entrar numa estação que você talvez não vai entender. E o que nos mantém de pé? Não é Deus dando resposta para todas as nossas perguntas, mas é a gente tendo uma plena convicção que mesmo não tendo todas as perguntas respondidas, a gente ainda sabe que Ele tem o que é melhor para a gente. Jó faz várias perguntas para Deus. Jó começa a perguntar uma série de coisas para Deus e Deus fala: Jó, eu até te respondo. É quase que uma ironia, a figura de linguagem que Deus usa com Jó. Ele fala: eu até te respondo o que você está me perguntando. Se antes você me responder, Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Jó, onde é que você estava quando eu disse para o mar até onde ele poderia ir e aonde o orgulho dele ia se desfazer em ondas? Jó, onde é que você estava quando eu criei cada estrela e chamei pelo nome? Jó, onde é que você estava? E presta atenção nisso, irmão. As perguntas que a gente faz confrontando Deus mostram o quão pequeno a gente é. E as perguntas que Deus nos faz sempre vão revelar o quão grande Ele é. Então, de um lado está a criação tentando confrontar o Criador, do outro lado está o Criador falando: cara, me explica onde é que você estava quando eu fiz tudo, que eu até te respondo quais são as suas dúvidas. Agora, eu tenho certeza que depois que Jó é restituído, restaurado, restabelecido, ele começou a entender o porquê. Por que a gente fala de Jó até hoje? Porque ele foi alguém que Deus ressignificou toda a história depois que passou pela crise. Mas nenhum de nós queria ser Jó na hora da crise. A gente quer ser Daniel quando lê sobre Daniel governando na Babilônia, mas a gente não quer ser Daniel quando vê que todos os príncipes e sábios da Babilônia estavam militando contra ele. Irmão, a gente quer ser como Pedro, quando a gente vê que depois de Atos 2 ele prega e milhares de pessoas se convertem, mas a gente não quer ser Pedro quando eles começam a ouvir barulhos de soldados em torno do jardim, e ele sabe que eles estão a alguns passos de serem presos, talvez crucificados, decapitados. A gente não quer ser no meio da crise, mas a gente quer ser aquela pessoa depois dela. Então deixa eu te falar uma coisa, não dá para viver a superação se a gente não viver a provação. Evangelho é recomeço, mas só dá para recomeçar alguém que já começou algo. Evangelho é reforma, mas só dá para reformar algo que já foi construído primeiro. Onde você quer chegar, André? Num ponto simples. Não tem nada de errado com as nossas crises. Não tem nada de errado com as nossas lutas. Não é Deus desistindo de você. Não é um inferno furioso com você. Ah, pastor, então quer dizer que o inferno não está furioso comigo? Não. Eu estou dizendo que o inferno não está mais furioso do que já estava, como sempre esteve.
Agora o inferno está furioso, sempre teve, irmão. Ele odeia você, odeia sua família, odeia suas promessas, e ele sempre se levanta para tentar parar aquilo que Deus começou a fazer. Não tem nada de novo. Agora, a única coisa que nos mantém de pé é a certeza que antes de 2020 ele era Deus. Depois de 2020 ele continua sendo Deus. Se eu estou numa estação difícil, ele é Deus. Se eu estou numa estação de provisão sobrenatural, ele continua sendo Deus. Irmão, olha para mim, o caráter de Deus não muda de acordo com o calendário que eu vivo. O ano é bom, Deus é bom. O ano é mau, Deus se esqueceu de mim. O ano é surreal, Deus é generoso. O ano é difícil, Deus se esqueceu de mim. Você percebe que às vezes a gente quer moldar quem Deus é de acordo com aquilo que a gente está vivendo? Deus está dizendo, ei, no passado eu era Deus, no presente, continuo sendo Deus. No futuro, continuo sendo Deus. Ele diz, todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E olha para mim, em nome de Jesus, irmão, eu só tenho mais alguns minutos. Eu só queria te lembrar que tem coisas que a gente vai viver em todo o tempo, durante toda a jornada de fé, que só vão fazer sentido quando elas terminarem. Então a chave de Jesus para nós é, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outra passagem, se não me engano, Tiago, ele diz, olha, considere motivo de grande alegria as provações. Porque as provações, elas vão gerar em vocês perseverança, a perseverança vai gerar esperança. Ele está dizendo, irmão, é bom ser provado, porque significa que o nosso caráter está sendo forjado. Eu estava falando com o Lê esses dias, eu falei, cara, a minha mãe, ela me bateu pouquíssimas vezes. Eu acho que eu tinha que ter apanhado mais, na verdade. Eu tinha, certeza. Mas a gente sempre teve uma relação muito de conversa, então eu apanhei poucas vezes. Mas eu lembro que tinha algo que minha mãe fazia que me deixava mal de cabeça. É quando ela me ignorava. Inclusive uma dica para os pais aí. Quando eu deixava ela muito chateada, muito frustrada, ela me ignorava. Então eu falava, mãe, desculpa. E ela fingia que não estava ouvindo. Mãe, vem cá, vamos conversar. Parecia que não tinha ninguém na sala. E aquilo me deixava angustiado, porque era tipo assim, ô mãe, já deu, pelo amor de Deus, fala comigo aqui. E ela, comendo, como se nada tivesse acontecido. Eu falei com o Lê, cara, não tem nada pior do que ser ignorado. Vamos ser sinceros, irmão, é ruim ser afrontado pelo inferno? É, mas deve ser muito frustrante perceber que o inferno não está nem aí para aquilo que você está construindo, a ponto de não tentar parar você. Uma das coisas que me ativa, e eu não quero aqui supervalorizar provas, mas eu também não quero menosprezar elas. Uma das coisas que mais me ativa é ver que o inferno está se levantando para tentar parar. Por quê? Porque ele não gasta tempo com aquilo que ele não vê valor. Jesus, ele está para nascer, começa a ecoar a notícia de que o libertador está sendo gerado. O que o imperador faz? O que eles fazem? Vamos matar todas as crianças até tal idade. Por quê? Porque a gente não sabe quem dentre eles é o libertador. Então, aborta toda uma geração. Isso aconteceu na época de Moisés também. Aborta toda uma geração, porque começaram a ouvir um sussurro de que um libertador estava sendo levantado por Deus no meio do povo. Você percebe que antes de toda grande revolução, existe um grande levante do inferno. Irmão, o medo do inferno, a preocupação do inferno não é que você morra, porque um crente morto é um crente salvo. Mas o investimento do inferno é para que você seja confundido, cansado. Por quê? Porque um crente com uma visão completamente embaçada, não sabe quem é, não sabe o que pode, não sai do lugar. Então, a gente precisa entender, quando o Tiago fala, considere um motivo de grande alegria as provações. Em outras palavras, ele está dizendo, ei, se você carrega algo de Deus, e se você entendeu isso, se prepara, o inferno vai tentar parar você. Mas, em todas essas coisas, e eu estou indo para uma outra passagem, somos mais do que vencedores. Uma das chaves que me abençoou muito, alguns meses atrás, no meio de toda essa loucura que a gente viveu, é quando Deus falou comigo, filho, o fato de eu livrar você de todos os ataques do inferno, o fato
daquilo que é meu, o inferno não tocar, não significa que ele não tente. Eu tenho uma proteção de Deus. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Socorro presente na hora da angústia. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. São declarações de fé a respeito do cuidado de Deus. Mas não significa que o inferno não tente. Porque se tem 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, significa que tem muita gente caindo enquanto tentam acertar você. Quando a palavra fala sobre a proteção do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, na antiga aliança, o anjo da morte vai passar, Deus dá uma direção, mata um cordeiro inocente, pega o sangue dele, passa nos umbrais da porta, e as casas marcadas pelo sangue do cordeiro serão poupadas. Irmão, o fato do anjo da morte não entrar naquelas casas, não significa que o anjo da morte não entrou na casa de alguns vizinhos. O Evangelho não está dizendo que não vai ter luta, ele está dizendo que nós seremos poupados da derrota. O Evangelho não está dizendo que não vai ter retaliação, ele está dizendo que é Ele quem nos guarda apesar delas. O Evangelho não está dizendo que não vai ter crises ao nosso redor, mas está dizendo que as crises não nos governam mais, porque nós dizemos para Ele, entra eu já falei, entra na minha casa, entra na minha vida. A gente disse para Ele, entra na minha família, na minha vida, na minha história e assume papel de governo. O que muda depois que a gente se converte não é que o inferno para de bater na porta e pedir para entrar. A diferença é que agora tem alguém diferente indo abrir a porta quando o inferno bate lá. Faz sentido? Você consegue ouvir o barulho de 2020? Quem é? Eu estou ouvindo barulhos lá fora, barulhos de corrente, carros de guerra. Pois é, nada mudou. O que mudou na nossa casa é quem vai atender a porta quando o inferno bate. Você já deve ter ouvido isso algumas vezes, mas essa citação, ela me enche de esperança. Quando o medo bater a porta, manda a fé abrir. Quando a falta bater a porta, manda a provisão abrir. Quando a depressão bater na porta, manda a esperança abrir. O problema é que em algum momento a gente acreditou que evangelho significa ninguém mais bate na porta. Não. Evangelho significa, apesar daqueles que estão tentando entrar, existe alguém que governa o lado de dentro da casa. A gente vai cantar essa música no final. Minha casa é você, você é o meu lar, é onde eu quero estar. Então, por que a gente está vivendo isso? Eu não sei. Por que a gente passa algumas lutas? Eu não sei. Por que algumas coisas se levantam? Eu não sei, mas eu sei que todas as coisas cooperam. Então, quando eu tenho esse entendimento que por mais que eu não entenda hoje, lá na frente tudo vai fazer sentido, a gente para de se preocupar tanto em ter todas as respostas, a gente começa a se focar mais em não desistir enquanto a gente está lutando. André, como é que vai ser 2021? Eu não tenho a menor ideia, irmão, mas uma coisa eu sei. Deus estará conosco todos os dias da nossa vida. Essa é a única segurança que a gente tem. O salmista fala sobre isso, olha, mesmo que eu ande por vales de sombra e morte, o Senhor estará comigo. Ele é como um pastor que me guia a águas tranquilas, a pastos verdejantes. A sua vara e o seu cajado me consolam. Sabe uma coisa interessante? Você que já é convertido há algum tempo, veio de uma igreja talvez um pouco mais tradicional, você já deve ter ouvido alguém falar que o pastor hoje estava irritado, ele deu cajadada em todo mundo. Alguém já ouviu isso? Mas a grande verdade é que a função do cajado não é de ferir, é de trazer para perto. Aquele formato do cajado é porque o pastor ele coloca no pescoço da ovelha e traz para perto. O salmista está dizendo, olha, mesmo que eu ande por vales de sombra e morte, existe alguém que sempre me traz para perto e me guia, e me livra, e me guarda, porque me quer bem. Hoje pela manhã eu fiz uma analogia do que a gente está vivendo, eu já estou terminando, eu só tenho mais 5 minutos. Alguém me dá 5 minutos aqui? Amém? Já tem mais de 4.200 pessoas conectadas, Espanha, Angola, Holanda, Moçambique, Brasil, Estados Unidos. Você pode aplaudir cada família conectada com a gente. Então a verdade, irmão, é que a nossa vida é como um quebra-cabeça. Enquanto está sendo montado, não faz sentido. Pega essa chave. Às vezes a gente está angustiado porque não está entendendo algumas coisas. Mas é porque não dá para entender. Tem peças que você só vai receber no meio da jornada. Eu não sei se você reparou, o freehand, inclusive, Maiquinho, se puder me ajudar aqui,
Eu coloquei o Mateus para montar um quebra-cabeça de 500 peças. Eu acho que não vai dar para ele terminar até o final dela, né? Na próxima a gente faz com um quebra-cabeça um pouco menor. Mas sabe o que eu acho interessante? Uma coisa que talvez o Mateus não saiba é que ele jamais conseguiria concluir esse quebra-cabeça, porque eu separei alguma das peças dele. E você sabe por que isso acontece? Pega essa chave, irmão. Porque tem peças que você só vai receber de Deus na próxima jornada. E às vezes a gente está dizendo, Deus, eu não consigo entender para onde você está me levando. A conta não fecha, o desenho não conclui, a imagem não está clara. E ele está falando, filho, é porque tem peças que você só vai receber na próxima estação. Eu falei com o Gui, a minha vontade era espalhar algumas peças do quebra-cabeça pelo auditório e dar para algumas pessoas. Você sabe por quê? Porque tem peças que Deus vai usar na construção daquilo que Ele quer fazer com você, que estão depositadas em pessoas que você vai se relacionar ao longo da tua jornada. Algumas peças na vida de Timóteo estavam reservadas em Paulo. Algumas peças na vida de Pedro estavam reservadas em Jesus. Algumas peças na vida de Josué. Se a gente for pegar inúmeros heróis da fé e homens de Deus, eles não foram o que foram somente porque eles, de alguma forma, Deus olhou e falou, uau, eu vou fazer através de você. Não, irmão, eles caminharam com pessoas, eles serviram pessoas, eles honraram pessoas, eles aprenderam com pessoas. E olha para mim, tem coisas que a gente está vivendo e nada mais é do que Deus nos ensinando para que a gente possa, através das experiências, ir para o lugar que Ele quer nos levar. Nós somos a geração mais ansiosa que já existiu. De acordo com o ranking mundial de ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E eu acredito de verdade que parte dessa nossa ansiedade está em querer entender ou completar o desenho, mesmo sem ter todas as peças para isso. Deus falou comigo eu estou casado há 13, 15 anos atrás. Eu vou usar você para tocar uma geração, eu vou te dar palavras que vão tocar uma geração. Irmão, eu lembro quantas vezes eu ficava angustiado, quantas vezes eu me tranquei no banheiro do escritório e chorava, dizendo, Deus, será que não vai acontecer o meu chamado? Eu estou cansado de trabalhar com a pólice de seguro, eu não aguento mais. Então a gente tinha um culto jovem no final de semana e aquilo me deixava feliz. A gente tinha missionários na madrugada, um trabalho com moradores de rua, a gente tinha missões, mas quando eu voltava para o escritório, foi através do escritório que eu comprei meu apartamento, que a gente casou, que eu comprei o primeiro carro. Era uma provisão, mas eu me sentia angustiado, porque eu falava, Deus, eu tenho uma palavra, quando é que vai se cumprir? Se não me engano, acho que 8 anos depois ela se cumpriu. 8 anos depois ela se cumpriu. Eu poderia ter jogado a toalha no meio do caminho e falar, Deus, quer saber? Eu acho que eu entendi errado, você não vai me usar. Tem muita gente que está a alguns passos do maior romper da sua história e desiste porque acha que não vai acontecer. Deus está falando, ei filho, você não tem todas as peças, calma, eu estou te dando, eu estou construindo o teu caráter, eu estou forjando você, eu estou ensinando você, porque você precisa de caráter para sustentar a unção que vai receber. Você precisa de maturidade para sustentar aquilo que eu vou derramar. Faz sentido, sim ou não? A gente quer crescer rápido, a gente quer avançar rápido. Eu não sei você, mas eu queria logo ser maior de idade. Eu estava louco para ser maior de idade. Eu fui emancipado com 15 anos. Eu queria sair logo de casa, eu queria começar a minha história. E depois que você começa a sua história, depois que eu estava em Juiz de Fora, comendo miojo, dormindo mal, completamente perdido, eu falei, uau, eu queria poder voltar para casa e estar junto com meus pais. A gente quer antecipar estações o tempo inteiro. A verdade, irmão, é que meninos querem ser homens. Homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas só um Deus que ser menino. A gente quer antecipar tudo o tempo inteiro, mas agora eu entendo o porquê. Você pode repetir isso comigo e diga, agora eu entendo o porquê. É necessário, você pode repetir isso comigo e diga, é necessário. Diga que eu passo por algumas coisas. Olha para mim, eu estou terminando, é necessário. Agora eu entendo o porquê das prisões. Se não fosse a prisão, Paulo não teria pregado para o imperador. Agora eu entendo o porquê das cadeias. Se não fosse a prisão e ter sido vendido pelos irmãos, José talvez não teria governado no Egito. Agora eu entendo o porquê.
E a gente vai vendo algumas histórias, agora eu entendo por que as ursas e os leões que Davi teve que enfrentar quando ninguém estava vendo, para que ele tivesse ousadia e coragem para enfrentar o gigante quando todos estivessem olhando para ele. Agora eu entendo por que das tempestades, porque Jesus teve que andar sobre as águas em meio ao mar revolto para que Pedro pudesse confiar que conseguiria andar também. Agora eu entendo por que da fome, se não fosse ela, talvez a gente não teria visto Jesus multiplicar pães e peixes. Agora eu entendo por que da falta, se não fosse ela, aquele casamento nunca teria sido colocado na Bíblia, seria só mais um casamento, mas até hoje é lembrado como um casamento em que Jesus transformou água em vinho. Se os noivos tivessem ciência do que ia acontecer, certamente eles não reclamariam da falta de vinho. Agora a grande verdade, pega essa chave, irmão. Se alguém chega para os noivos e, pelo que a gente lê da história, nem tiveram relatos e nem sabiam que o vinho tinha acabado, mas se alguém chegasse para aqueles noivos e dissesse: olha, daqui a pouco o vinho vai acabar, mas fica tranquilo, Jesus vai fazer um milagre e daqui a milhares de anos, outras gerações ainda vão falar sobre a sua festa. Eles ficariam com medo quando alguém dissesse que acabou o vinho, sim ou não? Não. Mas a verdade é que ninguém diz pra gente o porquê enquanto a gente está vivendo. A gente tem que confiar que Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe o que eu não sei, Ele pode o que eu não posso. Os caminhos dele são melhores que os meus, os pensamentos dele são maiores que os meus. Então o problema é que a gente está dizendo para Deus: Deus, eu só vou me alegrar mesmo que haja falta se você me disser o que você vai fazer depois da falta. E Deus está falando: não é assim que funciona, filho. Eu não preciso provar para você que eu sou Deus. Eu não preciso provar para você que eu sou Deus. Sabe, numa relação que tem confiança, é cansativo quando o outro fica sempre exigindo que você prove algo. Eu e Kezinha, a gente tem uma série de coisas para melhorar, mas se tem uma coisa que está bem estabelecida com a gente, é confiança. Eu nunca preciso ficar provando para Kezinha que eu amo, eu nunca preciso ficar provando para Kezinha que eu sou leal, eu nunca preciso ficar provando para Kezinha que eu sou confiável, porque o dia que eu precisar provar para ela quem eu sou, não faz sentido mais o nosso casamento. O dia que eu tiver que ficar falando: olha, tira uma foto aqui, pessoal, preciso mostrar para a Kezinha que eu estou com vocês. Pessoal, alguém liga para a Kezinha e atende quando ela falar, para perceber que mesmo 3 da manhã, no meio de Miami, eu estou com vocês na igreja. O dia que eu precisar provar quem eu sou numa relação, significa que eu nunca fui. E assim é o Evangelho. Deus está dizendo: o dia que eu precisar provar para você que eu tenho controle, significa que você não entendeu nada. O dia que eu precisar provar para você que eu posso sustentar você, você ainda não entendeu nada. Mas é isso que a gente está fazendo várias vezes. Deus, eu até consigo confiar se você me der um sinal. Deus, eu até consigo descansar se você me responder algumas perguntas. Deus, eu imagino no meio de toda essa loucura, Deus falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, aquietai-vos. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, acalma o teu coração. Eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo bom, eu continuo tendo controle, eu continuo tendo governo. Jesus ainda é o caminho, a verdade e a vida. Eu ainda sou soberano, você ainda é criação. Nada mudou nos céus, nem debaixo dos céus. Então o que eu preciso fazer? Confiar na certeza de que mesmo que você não entenda hoje, você vai entender o porquê. Faz sentido? Você está comigo? Agora eu entendo o porquê das fornalhas, agora eu entendo o porquê das lutas, agora eu entendo o porquê dos leões, agora eu entendo o porquê das batalhas, agora eu entendo o porquê das muralhas, agora eu entendo o porquê das afrontas, agora eu entendo o porquê. Eu fui, hoje mais cedo eu compartilhei isso, essa semana eu fui anotando coisas que Deus ia falando comigo, que em algum momento eu não entendia, mas agora eu entendo o porquê. Agora eu entendo porque o inferno tenta me parar todas as vezes que eu me posiciono. Porque ele está preocupado que eu entenda quem eu sou em Deus. Agora eu entendo porquê, irmão. O inferno trabalha dia e noite para roubar da gente a alegria e a esperança. Porque alguém que sabe o que carrega, sabe o que pode. Agora eu entendo porquê Jesus foi como uma ovelha levada ao matadouro sem dar uma palavra, porque ele não veio para se defender dos seus acusadores, ele veio para se entregar por nós. Agora eu entendo porque ele precisou morrer no nosso lugar. A palavra já dizia: maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. Irmão, agora eu entendo porque
Jesus disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus não estava preocupado com a dor da cruz. Jesus estava preocupado com a separação do Pai. Jesus não estava preocupado com a dor da cruz, irmão. A Bíblia inteira ele diz: Pai, Paizinho, Abba, Pai, Pai nosso. Mas quando ele está naquela cruz, recebendo o meu pecado seu, ele para de chamar Deus de Pai e começa a chamar Deus de Deus. Você percebe os detalhes? Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus se fez homem para que os homens fossem feitos filhos de Deus. Agora eu entendo por quê, irmão. No terceiro dia ele ressuscitou. Porque o inferno não conseguiu suportar, prender dentro do Hades a própria vida de Deus. Agora eu entendo por que nada é capaz de nos separar dele. Como Romanos diz: nem anjos, nem demônios, nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem autoridades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora eu entendo por que ele se entregou por mim. João 3,16 diz que ele me amou, ele te amou de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu entendo por que tantas lutas, provações, privações, tantos afrontes, tantos açoites. Agora eu entendo por que todas as vezes que a gente se levanta, pessoas tentam nos paralisar, palavras, sentimentos, mentiras tentam distorcer, porque o inferno sabe que quando você está de pé e sabe o que você carrega, nada nem ninguém pode parar você. E esse é o resumo de 2020, irmão, e a grande verdade é que a gente vai entender daqui a alguns anos o porquê de Deus ter permitido que tudo que está acontecendo acontecesse. Mas uma coisa eu já sei, Deus já falou comigo, eu compartilhei hoje mais cedo. Um dos motivos de Deus permitir tudo que a gente está vivendo, eu lembro como se fosse hoje, eu estava fazendo uma live com o pastor James Burke. Ele é um dos líderes da escola sobrenatural da Bethel, e ele falou: sabe, André, eu consigo ouvir um chamado nítido de Deus no meio dessa crise. Esse afastamento, distanciamento social forçado, todo mundo tendo que ir para casa, lockdown, portas fechadas. Ele falou: é como se Deus estivesse gritando para a nossa geração: voltem para suas casas, voltem para suas casas, porque a gente está hiperconectado, a gente está dentro de casa mandando mensagem para alguém que está no quarto do lado. Uma geração hiperconectada, hiperativa, tão perto de quem está longe, tão longe de quem está perto. Só que por 5 meses, 4 meses, a gente foi obrigado a ficar de frente todos os dias de pessoas que, por mais que sejam da nossa família, a gente já talvez não se relacionava há tempos. Compartilhei hoje pela manhã que tem muita gente achando que o número de divórcios aumentou por causa da pandemia. Eu não acredito que aumentou. Ele só foi oficializado. Tem gente que já estava separado faz tempo, mas continuava morando junto. Tem pais e filhos que estavam em crise de relacionamento faz tempo, só não tinham percebido isso. Agora você percebe, isso é só uma das coisas que a gente percebe e entende o porquê de tudo isso que a gente está vivendo. Mas eu creio que daqui a alguns anos Deus vai lembrar você de porções que Ele te deu nessa estação de ousadia, de fé, de coragem, de resiliência, de caráter. E talvez hoje você não está entendendo o porquê de provas, mas eu creio, tudo vai fazer sentido quando esse quebra-cabeça for completado. A gente vai poder falar como Paulo: eu combati o bom combate, eu concluí a carreira e eu guardei a fé. Eu quero falar sobre um princípio fundamental que eu percebi que ele tem roubado mais pessoas da plenitude de Deus até do que batalhas exteriores ou algumas crises na sua jornada de fé. Existem autossabotagens que param a gente mais até do que algumas tentativas de sabotagem no inferno. É por isso que muitas vezes o inferno não vai nem tentar parar você, ele só vai tentar confundir você, porque você, quando está confuso, você mesmo se para. Você, quando está confuso, você mesmo se sabota, você mesmo aborta ações de Deus para você. Então eu quero falar sobre um princípio fundamental. Irmão, esse princípio, quando não é honrado, ele inclusive impossibilita Deus de fazer aquilo que Ele gostaria de fazer. Então, um conselho de amigo: ouça, porque isso pode mudar a tua história hoje. Você está comigo? Diga amém.
Eu quero pregar hoje sobre honra, o princípio da honra. E eu vou falar sobre algumas esferas em que a gente entender esse princípio pode liberar o sobrenatural, e não entendimento desse princípio pode sabotar o que Deus tem para você e para a tua casa. Alguém quer ouvir? Diga amém. Primeira coisa que eu quero compartilhar, irmão, guarda isso, é que não viver o princípio da honra sabota a plenitude de Deus sobre você. E se você quiser, pode tirar algumas anotações, take notes, pastor. E se Deus falar com você em algum momento, eu queria te convidar, reage a isso. Se você estiver queimando por dentro em algum momento da palavra, fica de pé no teu lugar, libera isso, reage, diga, preach, pastor, come on, so good, Jesus. Amém? Você está comigo? Vamos incendiar esse lugar, irmão, vamos incendiar esse lugar. Tem alguém frio do teu lado, vai queimar porque vai sentir o fogo que você carrega. Tem uma frase do pastor Drummond Lacerda que eu sou apaixonado. Ele diz o seguinte: a plenitude de Deus está esperando você crescer. A plenitude de Deus está esperando você crescer. Tem recursos que estão disponíveis na plenitude que não vão ser liberados até que a gente tenha maturidade para acessá-los. E a honra é um desses princípios. O verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. Por que é importante honrarmos a Deus? Porque a gente está deixando claro que a gente entende que é diferente Deus de qualquer outra coisa. Quando a gente ama a Deus, irmão, da forma como devemos amar, a gente passa a amar todas as outras coisas proporcionalmente também. A gente vê na história da igreja, muitas vezes, altares sendo levantados em paralelo a Deus, algumas bases de confiança sendo estabelecidas em paralelo a Deus, e o problema disso é que, se a gente ama outras coisas na mesma porção que a gente ama a Deus, é como se a gente não amasse a Ele. Se a gente confia em outras coisas com a mesma proporção que a gente confia em Deus, é como se a gente não confiasse nele. É o que a palavra diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Deus da minha salvação. Em outro momento o salmista diz: eu elevo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Naquele contexto, irmão, existiam várias imagens que representavam outros deuses pagãos. O salmista está dizendo: não é que eu não tenho outras opções de socorro, eu tenho. Mas quando eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então esse pluralismo que a gente está vendo nos tempos de hoje, irmão, isso vai parar muita gente. Se a igreja se tornar genérica no que diz respeito à questão de gênero, ao que diz respeito à estrutura familiar tradicional, ao que diz respeito a projetos e sonhos de Deus, ao que diz respeito à santidade, perdemos o poder e a autoridade de ministrar em nome de Jesus. Um pouco de graça com um pouco de lei é como graça e lei nenhuma. Um pouco de santidade com um pouco de mundanismo é como santidade nenhuma. Então não dá para a gente diluir, irmão. Você está comigo? Diga amém. Amém. Então o verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. Deus de todas as outras coisas. A honra significa reconhecer que algo é extraordinário, valioso, precioso. Eu estou estabelecendo alguns fundamentos sobre o significado de honra e depois eu quero trazer uma aplicação prática para a tua história, amém? Conselho de amigo: não se distraia. Irmão, se a honra significa reconhecer que é algo extraordinário, o oposto também se aplica. Desonra significa tratar algo como se fosse ordinário, sem nada de especial, sem nada de mais. E é por isso que você vai ver sempre, sempre o teu pastor, o pastor dessa igreja, inquieto quando na comunidade que ele lidera não existe uma posição de honra como deveria, quando a presença de Deus se manifesta. É por isso que em alguns momentos você já me viu subir aqui com uma fúria santa, dizendo: gente, pelo amor de Deus, ou a gente honra a presença de Deus aqui, ou então a gente fecha as portas e vai para casa. Por que isso? Porque eu entendi um princípio: honrar a presença significa reconhecer que ela é extraordinária, valiosa, preciosa. Você está comigo? Diga amém. Nada mais importa. 1 Samuel 2,30 diz: eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então vamos lá, vamos começar? Primeiro princípio sobre honra, guarda isso: a honra libera o favor de Deus. Você pode declarar isso comigo? Diga: a honra libera o favor de Deus. Segundo Samuel tem uma história que ela é muito clara a respeito do quanto a gratidão pelo aquilo que Deus fez
pode gerar o novo de Deus, e como que a ingratidão por aquilo que Deus fez pode sabotar o novo de Deus. Irmão, o solo mais fértil para você semear novos milagres é no solo da gratidão. A gente reconheceu o que Deus já fez até aqui, é uma garantia de que o nosso coração está pronto para receber o que Deus vai fazer a partir daqui. Você está comigo? Não, vocês não estão comigo. Tem alguém que está comigo aqui, gente? Pelo amor de Deus. 2 Samuel 6:14 diz assim: Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. De um lado a gente tem um rei feliz porque a presença de Deus está de volta na cidade. A gente tem homens gritando de alegria, a gente tem músicos, a gente tem festa. Do outro lado, a gente tem alguém que observa da janela esse mover e despreza o que viu. Pega essa chave, irmão. Você normalmente vai perceber que pessoas que desprezam o que Deus está fazendo estão distantes demais do mover para entender o que Deus está fazendo. Todo observador tem uma opinião muito boa em relação ao que está acontecendo. Mas por que todo observador tem uma opinião? Porque como ele não está envolvido, ele tem sempre algo para falar sobre quem está se envolvendo. Os críticos falam demais porque fazem de menos. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Tem uma citação, se eu não me engano, é do Leonard Ravenhill, porque está do Pleno Avivamento. Ele diz que se a igreja, é dele ou do John Stott, agora eu não lembro. Ele diz que se a igreja tivesse tantos intercessores como tem conselheiros, o Pleno Avivamento já teria acontecido. Tem muita gente que nunca fez querendo dizer como fazer, tem muita gente que nunca construiu querendo dizer como construir. Você está comigo? Então Mical está nessa posição, ela está observando da janela. Davi chegou ao ponto de dizer para Deus: eu não descansarei, nem as minhas pálpebras se fecharão até que a presença volte à cidade. Então esse rei que não economizou em esforços, exércitos, recursos, esse rei que sacrificou animais e fez uma estrada marcada por sangue até a arca chegar na cidade, esse rei que está celebrando o que Deus está fazendo, está de um lado festejando, do outro lado tem uma observadora questionando o que está sendo feito. Você está comigo? Agora olha o resultado disso. 2 Samuel 6:23 diz assim: e até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Guarda isso, irmão. Ingratidão gera esterilidade. Ingratidão gera esterilidade. A filha de Saul não conseguiu entender, discernir e celebrar o que Deus estava fazendo. Qual que é o resultado natural? Ela perde a capacidade de gerar a vida. Pastor, você está dizendo que mulheres estéreis são alguma forma alguma forma de maldição, algo de Deus? Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Não pega um fato e torna disso uma doutrina, ok? Mas nesse caso, Deus coloca no mesmo texto para deixar claro que o resultado do posicionamento de desonra dela trouxe esterilidade sobre ela. Então guarda isso, irmão, em nome de Jesus. Ingratidão gera esterilidade. Sabe o que eu acho mais incrível? É que quando Jesus estabelece a ceia, a igreja acabou transformando isso por um período num ato religioso. A gente faz para a gente não sei lá, talvez não pecar ou não se sentir sujo, quando na verdade a ceia não é um dispositivo religioso. A ceia foi estabelecida por Jesus como um memorial de gratidão. A ceia é um dispositivo que Deus estabeleceu para que todas as vezes que a gente fizer isso, a gente lembre do que Ele já fez por nós. 1 Coríntios 11:23, Lê, me ajuda, coloca alguns incendiários aqui na frente, irmão. Todo mundo no celular aqui, me ajuda aí. Eu sei que vocês estão tirando nota, mas me ajuda aqui, eu preciso de alguém queimando aqui. Tem alguém que está queimando aqui? 1 Coríntios 11:23 diz: pois eu recebi do Senhor aquilo que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Pois sempre que comerem desse pão ou beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Irmão,
quando a gente celebra o que Jesus já fez, a gente abre espaço para aquilo que Jesus ainda vai fazer. Você está comigo? Diga amém. Segunda chave que eu quero liberar sobre honra é que a unção que você honra, você usufrui. Fala isso comigo, fala com autoridade. A unção que você honra, você usufrui. Você vai perceber que muitas pessoas que são críticas demais em relação ao que o outro carrega, não carregam nada dentro de si. Tem gente que reclama: eu não gosto da pregação dele, eu não gosto da música dele, eu não gosto da palavra dele, eu não gosto do GC dele, eu não gosto da... Irmão, isso nada mais é do que uma expressão de um descontamento consigo mesmo. Porque quando eu não honro o que o outro carrega, eu não vivo a porção que está disponível para o outro dispensar sobre mim. Guarda isso, irmão. A multiforme graça de Deus se estabelece através de uma edificação mútua. Então tem uma parte da graça evangelística que eu tenho hoje, porque o meu pastor, quando eu via o pastor Felipe lá no Rio fazendo apelos, eu olhava e falava: uau, Deus, que graça evangelística. Ele fala de Jesus e parece doce no ouvido de quem ouve. E o fato de celebrar genuinamente aquilo derramou sobre mim uma porção dessa graça também. Aí você vê o pastor Márcio, alguém que tem um caráter que é inquestionável, décadas de ministério, não tem nada que desabone a conduta, alguém que tem uma visão extraordinária. A gente honra disso e começa a usufruir disso também. Eu vim para a América e Deus me conectou com alguém que, cara, se porta como um príncipe, alguém que tem graça e tem alcance sobre nações. 3 meses caminhando com o pastor André Valadão, eu comecei a celebrar tudo aquilo que eu vivi, experimentei. E aí Deus começa a aumentar o meu alcance, Deus começa a levar minha voz a lugares que eu nunca imaginei, Deus começa a me conectar com príncipes da minha geração. Irmão, a unção que você honra, você usufrui. Você usufrui. Você reconhece, você honra, você usufrui, está disponível. A gente vê isso entre Elias e Eliseu, a gente vê isso entre Timóteo e Paulo, a gente vê isso até entre Davi e Saul. A maior guerra de Davi, irmão, não foi enfrentar o gigante, foi não matar Saul quando poderia ter feito. Ele olha e fala: eu não posso desonrar quem Deus em algum momento honrou. Eu não posso tocar em alguém que Deus em algum momento ungiu. Então guarda isso em nome de Jesus. Isso é uma chave tão poderosa. Isso pode ativar e acelerar o teu chamado, o teu processo, a tua jornada. A unção que você honra, você usufrui. A unção que você honra, você usufrui. Você está comigo? Diga amém. Celebrar o que o outro carrega, irmão, ativa o que você carrega. Às vezes está adormecido, você nem sabe que carrega. Mas quando você começa a celebrar, honrar, aquilo começa a tomar vida dentro de você. Terceiro princípio sobre honra que eu quero compartilhar, e esse é um princípio imperativo, não é um convite. Terceiro princípio é: honra a tua casa. Honra a tua casa. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Negou a fé e é pior do que um descrente. Você que é casado, olha para mim, sua esposa pode não fazer tudo o que você esperava ou gostaria que ela fizesse, mas isso não muda o fato de você ter uma obrigação perante Deus de honrar a tua casa. O teu marido pode ainda não ser como você gostaria que fosse, embora grande parte daquilo que a gente reclama do outro, a gente não foi enganado, a gente sabia, mas acreditou que mudaria depois de casar. Não muda, às vezes só potencializa, ok? A escolha foi sua, então não reclama com Deus com algo que foi você que escolheu, ok? Agora segura essa bomba aí, filho, e vai desarmando aos poucos. Amém? A igreja está começando a aprender o princípio. Antigamente a gente queria casar rápido. Não, preciso casar logo para me manter santo. Não, guarda isso, irmão. Estar encalhado não é ficar muito tempo solteiro. Estar encalhado é casar com a pessoa errada. Isso é estar encalhado. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Tem uma galera que não quer celebrar pro esposo ou a esposa não achar que é indireta. Fica tranquilo. Honra a tua casa. Honra a tua esposa. Honra os teus filhos. Trabalha mais se for necessário, mas não deixa nada faltar.
esteja presente, mesmo que você esteja cansado, faça o teu melhor, dê o teu melhor, faça tudo o que você pode enquanto você pode. A vida passa rápido demais, irmão. A vida passa rápido demais. Honra o teu pai e a tua mãe. E eu quero compartilhar isso porque talvez no nosso meio tenha alguém que tenha alguma situação mal resolvida com o seu pai ou com a sua mãe. Alguém que está aqui ou alguém que está online. Deixa eu te dar um conselho de amigo. É melhor honrar o que Deus pede do que viver defendendo aquilo que para mim faz sentido. Pastor, você não sabe o que ele me fez. Guarda isso, irmão, em nome de Jesus. A honra é um princípio que não depende de reciprocidade. Alguns anos atrás eu passei por um período de maior desonra ministerial e eu decidi honrar independente do que estava sendo feito ou falado. E eu lembro que em algum momento a Kezinha falou: amor, já tá bom. Eu falei: não, amor, a honra é um princípio que não depende de reciprocidade. Se você semeia a honra, você colhe os frutos dela, independente de se o outro faz ou não. Então guarda isso. Pastor, mas eu sofri algumas coisas, mas ele ainda é o teu pai. Se não fosse a genética dele, você não teria nascido. Se não fosse a tua mãe, você não teria nascido. Ah, mas ela não cuidou de mim. Mas ela não abortou você está de pé. Você foi gerado, em algum momento foi ela quem nutriu você, queira você ou não. Honra o teu pai e a tua mãe. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não é um pedido de Deus. Isso é muito forte. Não é um conselho de Deus. Não é uma sugestão de Deus. É uma ordem. Olha para mim, por favor, não se distrai. Não são 10 sugestões de Deus. Não são 10 conselhos de Deus. Não são 10 ideias de Deus. São 10 mandamentos de Deus. E a gente já aprendeu, às vezes a gente aprende isso no nosso trabalho, mas não entende isso na nossa jornada. No trabalho, quando o patrão manda, quem não quer perder o emprego faz. E a gente tem um ditado no Brasil: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Qual é o sentido, irmão, de a gente obedecer uma ordem de um homem, mas negligenciar uma ordem de Deus? Não são conselhos, nem sugestões, nem pedidos. Deus está deixando bem claro uma ordem. André, o que implica o não cumprimento dessa ordem? É simples. Sua vida é encurtada, simples assim. E o cumprimento dessa ordem, ela é prolongada. Olha o que diz a palavra, Êxodo 20:12. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor te deu. Alguém pode celebrar isso? Honra o teu pai e a tua mãe, irmão. Se não fosse eles, a gente não estava de pé. Quarto princípio que eu quero compartilhar sobre honra. Declara comigo: não existe honra parcial. Não, fala com autoridade, diga: não existe honra parcial. Irmão, honra é como gestação. Não existe uma mulher meio grávida. Você nunca vai, e aí, como é que você está? Eu estou meio grávida. Não tem como, ou você está gerando ou você não está. Faz sentido? Assim como não existe alguém meio crente. Não, eu sou evangélico não praticante. Não, você não é crente, simples assim. Ah, eu sou católico não praticante. Como que alguém pode professar uma fé que não pratica? Não faz sentido. O IBGE estabeleceu isso só para poder de alguma forma criar um censo para categorizar religiões, mas isso não é algo que debaixo dos céus faça sentido. No último censo, o IBGE agora acrescentou uma nova categoria. Isso é motivo de vergonha para a igreja. Agora também existe a categoria evangélicos não praticantes. Evangélicos que não praticam o evangelho não são evangélicos. Simples assim, você está comigo? Então não existe também honra parcial. Declara comigo isso, diga: não existe honra parcial. Aquele episódio da mulher que quebra o vaso, ela tem um óleo precioso, valia 1 ano de trabalho, o valor daquele óleo. Por que ela não derrama? Pega isso, irmão. Por que ela não derrama? Ela quebra. É para não dar chance de voltar atrás no meio da entrega. Pera aí, já foi demais. Já 6 meses de oferta, eu acho que tá bom. Ela quebra para que ela não confie no seu próprio coração. Coração enganoso. Então, para que não haja chance de voltar atrás, eu estou quebrando o meu vaso. Eu quebro, eu entrego. É tudo teu. É tudo teu. É como queimar pontes com o passado, irmão. É como abrir mão de backups do passado. É tudo teu.
Eu já falei sobre isso há 1 ano e meio atrás. Eu falei, gente, é uma loucura. Quando a primeira crise acontece, a gente começa a pensar e cogitar a possibilidade de voltar aonde a gente estava. Eu vou voltar, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Só um exemplo. Se Deus disse que te traria para o Brasil, só Deus pode te falar para voltar para o Brasil. Porque se Deus não mudou de ideia, não usa de uma crise como artifício para abrir mão de um processo. Deus disse que faria algo na América, ainda não aconteceu, então permanece. Agora, se o Deus que te enviou te chamar de volta, aí você vai. Agora, conselho também, irmão, se o Deus que te enviou te chamar de volta, não fica. O lugar mais seguro que você pode ficar é correndo riscos com Deus. Amém? Então guarda isso, irmão. A loucura é que na primeira crise a gente cogita voltar para um lugar que a gente um dia já esteve e não queria mais estar. É como o cara que na primeira crise do casamento começa a lembrar da ex-namorada. Peraí, você sabe por que ela é ex-namorada e não é sua atual mulher? Porque em algum momento, quando ela era a sua mulher, você não desejou mais estar com ela. Só que a memória é seletiva, a gente vai esquecendo de momentos ruins e crises e problemas e vai lembrando de forma nostálgica daquilo que é bom. Então por isso que em alguns momentos o passado sabota a gente, vendendo uma ideia de que era melhor lá atrás. Não, aquele tempo que era bom, não, aquela época que era boa, não, na minha época não, irmão. Esquece isso. O bom é o hoje, é o presente que Deus deu pra gente. O passado não existe mais, o futuro não existe ainda. Então tudo que a gente tem é o hoje, é o maravilhoso agora. É o almoço de hoje, é o culto de hoje, é o louvor de hoje, é a palavra de hoje, é a unção de hoje, é o milagre de hoje. Você está comigo? Então faça hoje o que você pode, enquanto você pode. Deus só te deu hoje. A Bíblia diz, não diga homem algum, amanhã faremos, amanhã iremos, amanhã compraremos, porque o amanhã a Deus pertence. Oferta da viúva, irmão. Marcos 12:41 diz, e sentando-se Jesus diante do cofre das ofertas, eu já estou terminando, eu só preciso de mais 7 minutos, a gente finaliza essa palavra, guarda isso. Sentando-se Jesus diante do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava o dinheiro. Irmão, olha para mim. Eu vou tocar em um dos pontos mais sensíveis agora da nossa relação com fé e Deus. É quando entra na nossa parte financeira. E se você quer romper, eu não vou falar o que eu acho, eu vou falar o que a palavra diz. Amém? Pastor, eu tenho um bloqueio. Então, por favor, ouça. Porque você nunca vai ser desbloqueado se você não deixar a verdade que libertar você. Pastor, eu sou ferido com a igreja nessa questão de dinheiro. Então ouve o que a palavra diz, porque talvez você ouviu o que um homem disse e aquilo te feriu. Deixa o que Deus está dizendo, porque isso pode te abençoar, te libertar. Amém? Então a Bíblia está dizendo o seguinte: Jesus sentou e ele observava como a multidão lançava o dinheiro no cofre. Declara comigo, diga: Jesus observava como a multidão lançava o dinheiro no cofre. Jesus não estava observando o valor, mas como era entregue. O princípio mais forte que envolve toda a entrega não é o que você entrega, mas é como você entrega. Então você pode pegar $20, apresentar a Deus, falar: Senhor, está aqui o meu melhor, eu trabalhei essa semana inteira, eu separei a minha melhor parte, recebe a minha oferta. Você pode pegar $10 mil e falar: aí, não é o valor, é como. Porque o como envolve temor, o como envolve zelo, o como envolve entendimento, consciência, o como envolve honra. Reconhecer que é algo extraordinário, poder dar alguma coisa para cooperar com o que Deus está fazendo, isso é algo extraordinário. Eu não podia antes, agora eu posso. Isso é extraordinário, é uma honra para minha casa. Davi, em algum momento, ele reúne o povo, ele fala: olha, vamos reunir tudo que a gente pode, de ouro, tesouro, pedras preciosas, para construir uma casa para o Senhor. E aí quando tudo aquilo é organizado, é ajuntado, ele olha para aquilo, irmão, e ele tem temor. Ele fala: Senhor, quem sou eu? Pega isso. Ou quem é o meu povo, para que possa oferecer para o Senhor algo de valor? Tudo é teu. Davi olha para tudo aquilo e fala: Senhor, quem sou eu para te oferecer algo que já é seu? Tudo é teu. A gente só está devolvendo algo que o Senhor deu para a gente. Então a Bíblia diz: e ele observava, e muitos ricos deitavam muito dinheiro. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos que valiam 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus então disse para eles: em verdade eu vos digo,
que essa pobre viúva deu mais do que todos que estavam deitando ofertas nos cofres, porque todos deram daquilo que lhes sobrava. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Mas essa da sua pobreza deu tudo aquilo que tinha do seu sustento. O que Jesus está declarando é o seguinte: o poder da oferta não está na quantidade, porque tem gente que dá muito, mas está dando porque sobrou muito. O princípio da oferta não está na sobra, está em você entregar algo que tem valor para você. Você está comigo? Eu sei que é difícil celebrar essa parte. É uma das partes que é mais difícil da gente se converter. Há quem diga que o bolso é a última parte que se converte. Eu posso dizer que infelizmente para muitos o bolso é uma parte que não se converteu. Mas não é essa a realidade sobre a nossa igreja. Você está comigo? Diga amém. Você pode levantar suas mãos. Vamos fazer um ato profético aqui. Levanta suas mãos. Declara com autoridade. Diga: eu sou livre em todas as áreas da minha vida. Diga: plenamente livre, completamente livre. Diga: minha mente, os meus sentimentos, o meu coração. Diga: tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Fala com autoridade, diga: Pai, você me deu tudo e eu te dou a minha vida por completo. A minha vida é sua, Pai. A minha vida é sua. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir Jesus no seu lugar. 2 Coríntios 9:7. Faça cada um conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Qual que é o fundamento? O princípio da oferta está na honra com que a gente celebra ela. Deus, eu estou dando com alegria. Quem sou eu para poder te dar alguma coisa? Está aqui o meu melhor, eu estou te entregando com alegria. Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Por que muita gente se incomoda a ouvir sobre isso? Só se incomoda em ouvir sobre esse princípio quem é escravo dele. Quem é escravo da liberalidade não consegue dar, não consegue celebrar, não consegue compartilhar, se incomoda. Aí já está falando demais, e já está, irmão, guarda isso. Quem é livre não se incomoda com a luz. A luz dissipa as trevas, a luz dissipa as trevas. Então a gente celebra quando Deus fala. Honrar o Senhor com primícias faz parte de um princípio de honra. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. O princípio da primícia, ele funciona exatamente assim: quando eu honro a primeira parte, Deus abençoa todo o restante. Então eu não estou dizendo: Deus, olha, eu paguei tudo, fiz tudo, passei, gastei, fiz, aconteci, sobrou isso aqui, ó. Não, não é sobra. Deus, isso aqui está tudo que eu conquistei, eu estou investindo no teu reino primeiro, e do que sobrar, certamente eu vou viver bem, nada vai me faltar. Você está comigo? Recebe isso, se você quiser, recebe isso, isso é vida para você, amém? Mas eu não posso falar de honra sem falar desse princípio. O dízimo, irmão, guarda isso. Eu vou finalizar aqui e vou entrar no último tópico. Olha para mim, o dízimo é uma celebração à redenção. Olha para mim, o dízimo é uma celebração à redenção. Eu não entendi, pastor, eu vou te explicar. Antes da gente ser liberto, a gente era escravo. E fundamentalmente, o escravo não tem nada que ele possua. A terra não é dele, o recurso não é dele, a liberdade não foi dada a ele, a escolha não foi dada a ele. Ele não escolhe para onde vai, o que faz, o que come, que horas dorme, que horas levanta. Ele não tem escolha, nem liberdade, nem recursos. Então quando o povo foi feito livre, a forma dele celebrar a redenção é: Deus, eu só posso dar porque o Senhor me deu primeiro. Eu posso escolher dar muito ou pouco, não dar nada, porque eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Então o dízimo fundamentalmente é uma celebração da redenção. Eu sou livre e eu posso colocar aquilo que Deus colocou no meu coração. André, você está falando de recursos? Não, eu estou falando de tudo que Deus te deu. O teu fôlego, o fôlego que você respira, Deus te deu. Você escolhe semear uma parte do teu dia para Ele ou não. Você escolhe tirar meia hora para orar por alguém ou não. Você escolhe servir um dia na semana na igreja ou não. Você escolhe manter um órfão na África, adotar uma criança em algum lugar pobre do mundo ou não. Você escolhe pegar o teu dinheiro e investir em algo que vai além de você ou não. A escolha é sua. Você é livre, você é livre. Você é livre. A lei da semeadura é tão poderosa, irmão,
que a graça redimiu o homem do pecado, mas não anulou a lei da semeadura. A lei da semeadura continua sendo uma verdade independente da graça. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Provérbios 14:31. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas aquele que dá ao necessitado com bondade, esse honra a Deus. Sabe qual que é um dos projetos que a gente está começando agora no WeCare? O WeCare já começou a limpar as ruas aqui da comunidade. A gente já está fazendo algumas reuniões com o Little Haiti, para a gente poder gerar algo de valor para a comunidade. A gente está conversando com alguns presídios. Eu quero pregar até o final desse ano, se Deus permitir, em um presídio nesse lugar. A gente vai declarar liberdade aos cativos e vai ter, irmão, corações sendo completamente rendidos ao Senhor. Não depende da língua natal, não tem a ver com a língua de um povo, tem a ver com a linguagem de Deus. A gente vai tocar orfanatos, a gente vai tocar hospitais. Você e a sua casa fazem parte disso. Você crê nisso? Diga amém. Provérbios 19:17 diz: ao Senhor, cara, isso é muito forte, olha o que a palavra está dizendo. Ao Senhor empresta aquele que se compadece do pobre, e Ele pagará o seu benefício. Deus está dizendo, aquele que se compadece do pobre é como alguém que empresta algo para o Senhor. Você não entendeu? Olha para mim. Deus está dizendo, quando você faz algo por um pobre, por alguém que não pode, por alguém que necessita de um socorro, você está emprestando dinheiro para mim. Fique em paz, eu pago bem aqueles que semeiam. Deus está dizendo isso, não é o que eu acho, é o que a palavra diz. Aquele que semeia na vida de alguém que é pobre é como quem empresta ao Senhor. E eu quero finalizar. Você está comigo? Diga amém. Irmão, guarda isso. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, podia também ser facilmente chamada da galeria dos homens de honra. Baixinho, por favor, gente. Davi honrou a presença. José honrou os sonhos que carregava. Daniel honrou a aliança. Jesus honrou o Pai. Irmão, você só está de pé porque Jesus escolheu obedecer. É simples assim. Guarda isso em nome de Jesus. A obediência é um princípio de honra. Deixa eu liberar algo sobre você. Pega isso em nome de Jesus, irmão. Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso fala basicamente sobre isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como já é feita no céu. Guarda isso. Alguém está recebendo algo de Deus? Guarda isso. Deixa eu liberar algo sobre você. Irmão, a lealdade, ela só existe na discordância. Você que é voluntário, serve aqui nessa casa, você que de alguma forma faz parte disso aqui, você que se entende como ovelha e me reconhece como seu pastor, ouve isso e guarda com carinho. A lealdade só existe na discordância. Porque quando eu concordo com uma direção que é dada, eu não preciso ser leal, eu já concordo, eu também acho que é o melhor a fazer, eu também acho que é para lá que a gente tem que ir, eu também acho que esse é o melhor caminho. Então, concordância não necessariamente depende de lealdade. Agora, quando eu discordo e ainda assim me submeto, eu estou sendo leal. Faz sentido? Eu não faria desse jeito, mas eu reconheço, Deus é contigo, eu estou debaixo dessa missão, eu sou submisso, ou seja, eu estou debaixo da mesma missão, submissão. Eu vou com você. Os discípulos fizeram isso. Quando Lázaro morreu, Jesus volta pelo mesmo caminho que eles quase foram apedrejados na vinda. Os discípulos estão falando, não, Senhor, a gente vai morrer, não é para ir para aí. Ele falou assim, ei, vocês querem vir, eu vou ficar. Quando ele estava pregando no Sermão do Monte, Senhor, o teu discurso é forte demais, não há quem resista. O povo está indo embora, vocês querem ir com eles também? Ou vocês vão ficar? Aí Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu vou? Eu já vendi os meus barcos, eu abri mão da minha zona de segurança, não tenho para onde ir, você é o meu único caminho agora. Então guarda isso, irmão. Jesus, ele espera dos seus discípulos obediência, porque ele é o maior referencial de obediência. Guarda isso, eu finalizo aqui. O louvor pode subir, o vocal pode subir. Jesus. Jesus honrou o Pai até o final. Tem um momento que Jesus está prestes a se entregar na cruz.
E o cálice que seria colocado sobre ele carregava toda a condenação de toda a criação. Irmão, Jesus não pediu para que, se fosse possível, Deus tirasse dele o cálice, porque ele não queria sentir dor, porque ele não queria ser crucificado. Jesus não tinha problema com a dor que ele ia sentir. A angústia mortal que Jesus sentia era por conta da separação que ele ia experimentar. Olha para mim, desde o princípio, Deus, o Filho e o Espírito Santo são um só. No princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Lá em Gênesis diz que Deus então estabeleceu a luz. Ele disse: haja luz, e houve luz. Só que o sol, a lua e as estrelas, Deus só criou dias depois, se eu não me engano 2 dias depois. A luz que Deus está revelando no primeiro dia da história não é a luz do sol, é Jesus, a luz dos homens. Ele está dizendo: haja. Ele está dizendo: se manifeste, filho, brilha a tua luz sobre toda a criação, haja luz. E é por isso que no 6º dia, quando ele fez você, ele não disse: então eu vou fazer. Não, ele disse: então façamos nós. O homem é a nossa imagem e a nossa semelhança. Você está comigo? Diga amém. Então pega isso, irmão. Uma aula do carisma de graça aqui para você. Jesus está com o Pai no princípio, Jesus está com o Pai no meio, e eu poderia falar por horas aqui sobre isso. A serpente de bronze levantada sobre o deserto, a condenação de Deus sobre o povo, sobre Jesus para redimir o povo, Jesus prefigurado em vários momentos, Jesus oculto na antiga aliança, Jesus revelado na nova, Jesus sendo manifestado pela boca do profeta, dizendo: olha, um menino nos foi dado, um filho nasceu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí os profetas diziam: ele virá, ele reinará em glória, e ele viverá isso. E eles diziam a respeito do que aconteceria, até que Jesus chega. O Verbo se fez carne, habitou no nosso meio, andava no meio do povo. Ele aprendeu a andar, a falar, a engatinhar. Ele aprendeu sobre a palavra, ele começou a ensinar a palavra. Foi batizado, recebeu o batismo do Espírito, recebeu a porção de Deus. Mas chega um momento que Deus fala para ele: olha, agora está próximo. Pega isso, irmãos. Se isso aqui não tocar você, o Evangelho não vai tocar você, porque esse momento é a essência do Evangelho. Jesus está perto de se separar pela primeira vez desde a eternidade passada do Pai. O cálice que carregava a condenação ia desconectar ele do Pai. A santidade de Deus não suportava o pecado que viria sobre Jesus. Então o meu pecado e o seu, os meus erros e os seus, o meu jugo e o seu, a minha doença e a sua, a minha enfermidade e a sua, tudo isso estava naquele cálice. Então Jesus, ele sabe: a hora que eu tomar esse cálice, a condenação vem sobre mim, para que a herança venha sobre você. Então eu vou ser feito maldito para que vocês sejam feitos benditos. Eu vou ser feito cativo para que vocês sejam livres. Eu vou ser feito doente para que vocês sejam sarados. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. É esse momento que está. Aí Jesus fala, Mateus 26:39, Jesus fala, indo um pouco mais adiante. Eu não sei se vocês vão em dia perfeito, mas vamos ministrar ela, por favor, dia perfeito. Mateus 26:39 diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e Jesus orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Você sabe o que Jesus está falando? Ele está falando: Pai, se você puder, me tira dessa, mas a despeito das minhas vontades, faz a sua. Sabe o que é isso? Isso é honra. Eu não quero me separar de você, mas eu sei, Pai, que você não quer se separar deles. Cara, isso é muito forte. Irmão, Jesus amou a vontade de Deus de tal maneira que ele entendeu que o Pai abriu mão dele por um dia, por 2 dias, por 3 dias, para não ter que abrir mão de você para sempre. Você consegue imaginar isso sendo feito naturalmente? Você consegue imaginar eu chegando para Cecília e falar: Cecília, papai vai abrir mão de você
para ficar com Benício e com seus próximos irmãos. Você consegue imaginar isso? É isso que Deus fez. O unigênito de Deus. Irmão, Jesus era o único filho de Deus. Então o unigênito de Deus honrou a vontade do Pai para que enfrentasse o inferno e a morte, e ao terceiro dia ressuscitasse e se tornasse então o primogênito de muitos irmãos. Você sabe por que você está de pé? Porque Jesus escolheu honrar a vontade do Pai mais do que a vontade dele. Você sabe por que os seus filhos vão viver as promessas que Deus fez para você? Porque eles vão ver os pais deles honrando a vontade de Deus mais do que a sua própria vontade. Você sabe por que você vai prosperar? Porque você vai honrar aquilo que Deus te chamou para construir mais do que aquilo que você deseja construir. Você sabe por que a gente pode crer no amanhã? Porque Ele vive, Ele reina, e a Ele seja dada a honra, a glória, o poder e a majestade para sempre, para sempre, para sempre. Você pode ficar de pé no teu lugar, você pode levantar suas mãos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. E se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Lucas 2:20 diz: da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que foi derramada em favor de vocês. A primeira chave que eu quero liberar é que a aliança protege você. Declare isso para quem está do seu lado. Fala: a aliança de Deus protege você. A aliança te protege. Nas últimas semanas eu falei muito sobre algo que é tão poderoso e às vezes passa despercebido. Talvez você já tenha me ouvido falar isso 2, 3 vezes, mas a gente olha para aquele milagre, a gente olha para a intervenção de Deus através da vida de Davi. A gente acha absurdo o fato de alguém tão pequeno vencer um homem tão grande, mas a verdade é que Davi olhou para aquele gigante e ele viu uma fragilidade enorme nele. Davi carregava uma aliança de Deus, ele olha para um homem que não tem uma aliança de Deus, e para ele fica muito fácil, para ele fica muito simples. Quem é esse homem sem aliança que vem afrontar um exército que caminha debaixo de uma aliança? A gente falou sobre isso nas últimas semanas. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu queria respaldar isso, eu queria complementar isso com algo que Deus falou comigo. Sabe, a gente precisa entender algo que é tão simples, mas vai mudar a história de alguém aqui. Deus não tem aliança com os seus inimigos. Deus não tem aliança com o medo, Deus não tem aliança com a morte, Deus não tem aliança com a ansiedade, Deus não tem aliança com a falta, Deus não tem aliança com a mentira, Deus não tem aliança com a confusão, Deus não tem aliança com a miséria, Deus não tem aliança com a dor. Então, quando uma dessas coisas afrontar você, você precisa lembrar que aquilo que te afronta não tem uma aliança, mas você tem. Aquilo que vem contra você não carrega uma aliança, mas você carrega. Os seus inimigos estão desprotegidos, são vulneráveis, não carregam uma aliança de Deus, mas você foi revestido, está guardado, é protegido, é escondido. Deus fez uma aliança com você. Isso é suficiente, igreja, olha para mim, isso precisa ser suficiente. O que vai te animar não é uma palavra de ânimo no domingo, o que vai te manter com bom ânimo é saber que Deus tem uma aliança com você. Tem muita gente inconstante na sua jornada de fé, porque está esperando de experiências de culto ou de homens algo que só a aliança pode te dar. Você vai prosperar por quê? Porque Deus fez uma aliança com você, e Ele é um Deus de que nada há falta. Você tem que crer nisso e acessar isso e usufruir isso. Não há falta nos céus, não vai faltar nada na minha casa também. Não há medo nos céus, não vai ter medo imperando na minha casa também. Não há dúvida nos céus, não tem espaço para dúvida na minha casa também. Essa é a poçada de realidade dos céus. Quando a gente começa a olhar para os nossos inimigos com essa perspectiva, a vulnerabilidade deles fica tão clara. Eu sei que você tem enfrentado, mas talvez alguém aqui esteja enfrentando medo. Eu quero que você lembre de todas as vezes que o medo
bater a sua porta, você precisa lembrar: o medo não tem uma aliança com Deus que eu tenho. Quem é esse sentimento que não carrega uma aliança com Deus, que vem tentar roubar a alegria de alguém que está debaixo de uma aliança de Deus? Os demônios não têm aliança, Satanás não tem aliança, a morte não tem aliança, as doenças não têm aliança, mas você tem uma aliança, e ela foi feita com sangue, não qualquer sangue, o sangue de Jesus. Sabe, o sangue de Jesus, ele é tão poderoso, e às vezes a gente olha para essa dinâmica da redenção e a gente acha que o sacrifício de Jesus teve preço de sangue, mas vai muito além do que o preço de sangue. O sacrifício de Jesus teve o preço do sangue de um filho. Eu tenho 3 filhos, eu tenho a Cecília de 9, o Benício de 2 anos e pouquinho, e a Chloe de 10. Irmão, eu amo essa igreja, mas eu jamais daria um filho meu por ela. Eu amo a Kezinha, e eu até me daria por ela, mas eu jamais daria um filho nosso por ela. Por quê? Porque os nossos filhos são a última linha de expressão, de desprendimento de quem a gente é. Você abre mão de qualquer coisa para dar para o seu filho. Você deixa de comer para o seu filho comer. Você sente frio se só tiver um agasalho para dar para o seu filho. Alguém aqui concorda? Algum pai aqui está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido para você? Quantos pais no período da falta abrem mão de coisas para si, para dar para os seus filhos? Não compram roupa há muito tempo, mas os seus filhos estão bem vestidos. Não comem o que gostariam há muito tempo, mas os seus filhos comem tudo aquilo que gostariam enquanto crianças. Por quê? Porque um pai, ele entendeu que a vida do seu filho é uma expressão e uma continuação da sua própria história. Então, irmão, eu quero que você entenda que a aliança que Deus fez com você não teve o preço de sangue só, teve o preço do sangue de um filho. A Bíblia diz que Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a possibilidade de ficar sem Jesus por alguns dias, mas Ele não aceitou a ideia de ficar sem você para sempre. Você pode celebrar esse amor de verdade? Será que alguém pode celebrar Jesus? Isso é o Evangelho. Essa é a nova aliança. Deus preferiu sentir a dor da perda de um filho do que você sentir a dor da ausência de um pai. A Bíblia diz que nós fomos adotados, recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Irmão, olha para mim. Deus não só criou você, como Ele resgatou você, Ele desejou você, Ele desenhou você. Fala com autoridade, diga: a aliança me protege. Isaías 61, 7 diz: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará na sua herança. Você tem uma herança, irmão. Você carrega um nome. Você está debaixo de uma unção. Você está debaixo de palavras. Você foi formado com promessas. E é por isso que o inferno odeia a igreja. Porque não importa o que a gente tenha feito, se corremos para os pés de Jesus, encontraremos nele descanso, socorro, perdão, restauração, reconciliação. E é por isso que o inferno odeia suas promessas, é por isso que o inferno odeia a sua casa, a sua família. Mas o problema é deles, não é nosso. Deus nos amou primeiro, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor nos encontrou. A gente estava perdido, a gente estava ferido. Sabe, a parábola do bom samaritano fala sobre esse encontro de Jesus com a criação. E muita gente fala sobre essa parábola como se ela estivesse ligada só à ação social ou a gente ajudar alguém. Mas a parábola do bom samaritano vai muito além de uma assistência. A parábola do bom samaritano fala basicamente sobre redenção. Quando essa parábola é citada na Bíblia, a Bíblia diz que um homem estava caído no meio do caminho. Ele foi assaltado e ele foi deixado quase morto. E é uma referência ao propósito do inferno contra você. O inimigo veio para roubar, para matar e para destruir.
E a Bíblia diz que então vem um religioso, vem um sacerdote pelo mesmo caminho. Fala comigo, pelo mesmo caminho. E ele passa do outro lado e não faz nada. E logo depois vem um levita, alguém que cuidava das coisas do templo, pelo mesmo caminho. Fala comigo, pelo mesmo caminho. E não fez nada. E muita gente acha que essa parábola está falando sobre a frieza da religião, mas é algo muito mais glorioso do que isso. Alguém está comigo? Diga amém. Irmão, essa parábola está falando sobre a ineficiência da religião diante de algo que só Jesus poderia fazer. O que essa parábola está dizendo não é que a religião escolheu não fazer. O que essa parábola está dizendo é que a religião não podia fazer aquilo que Jesus fez, porque a religião veio pelo mesmo caminho. Um homem que foi formado em pecado não pode tirar a criação do pecado. Um homem que veio pelo mesmo caminho de pecado não pode tirar alguém do pecado. Mas a Bíblia diz que então um samaritano em viagem, a palavra está falando basicamente de Jesus, está apontando para o Messias. Ele não era daqui, mas ele veio para cá. Ele veio de viagem por um caminho diferente. E quando ele encontra o homem caído, por que isso ocorre? Porque só Jesus poderia fazer por você aquilo que ele fez por você. A religião não pode salvar você, o pastor não pode salvar você, o padre não pode salvar você, a igreja não pode salvar você, mas Jesus pode. Há poder no nome de Jesus para curar, para salvar, para libertar, para restaurar. Alguém aqui crê nisso? Pelo amor de Deus, diga: eu creio que há poder em Jesus. Diga: para redimir todas as coisas. Diga: e a nova aliança feita pelo sangue dele é o que me mantém de pé. A Bíblia diz que esse bom samaritano, vindo em viagem de um caminho diferente, olha para aquele homem e vê graça nele, coloca vinho e óleo sobre as suas feridas, aponta para o vinho novo, o sangue do cordeiro, e aponta para uma unção fresca. Deus quer não só curar você de feridas antigas, mas Deus quer revestir você de autoridade para viver o novo. O evangelho, irmão, olha para mim, não é um testemunho pautado só em eu fazia e não faço mais, eu fazia e não faço mais. Não, isso é chegar no ponto de neutralidade. O evangelho não quer parar quando ele traz você para o marco zero. O evangelho começa quando todas essas coisas terminam. Eu fazia e não faço mais, mas agora com Jesus eu estou vivendo uma coisa nova. Meus pensamentos não são mais os mesmos. Deus está me levando ao novo e vivo caminho. Existe algo novo sendo gerado diante dos meus olhos. Alguém crê nisso? Diga amém. A Bíblia diz então que aquele bom samaritano pega um homem ferido, caído. Pastor, que homem era aquele? Aquele homem era você. Aquele homem era eu. A gente usa essa expressão de aceitar Jesus, mas se a gente for analisar ela fundamentalmente, ela não faz sentido. Porque ninguém aqui aceita Jesus. Foi Jesus quem aceitou você. Você só está dizendo: eu concordo com isso. A palavra de Deus diz: não foram vocês quem me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Você percebe que aquele homem caído não levantou e ele foi correndo pedir ajuda? Aquele homem caído não conseguia levantar, mas o socorro chegou até ele. Foi isso que aconteceu na sua história. Jesus foi ao seu encontro. Jesus te abraçou no meio da sua bagunça. Jesus viu graça em você quando ninguém vinha. Jesus, ele cuidou de você quando ninguém cuidava. Jesus restaurou você quando tudo parecia perdido. E é por isso que nós estamos de pé, porque a aliança que Deus fez com você através do sangue de Jesus é o motivo de você crer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É o motivo de você crer que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro presente na hora da angústia. É o motivo de nós crermos que se nós clamarmos, Ele enviará a resposta. Se nós batermos, a porta se abrirá. A aliança de Deus é o que protege você. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe o que é precioso? A Bíblia diz que depois que esse homem ferido ele é levado, o bom samaritano coloca ele numa hospedaria. Fala comigo, hospedaria. Ele paga o preço. Ele fala: eu vou voltar. Você sabe o que é essa hospedaria? Essa hospedaria é a igreja. Jesus salvou a criação e
colocou enxertada no corpo, que é a igreja. E ele disse: eu vou voltar, eu paguei o preço, mas eu vou voltar para buscar você. E é debaixo dessa aliança que a gente está. E se isso não fizer a gente celebrar, nada mais faz, porque qualquer coisa que não tenha isso como base não é evangelho. O evangelho fala a respeito do lugar que a gente estava e do lugar que Jesus nos levou. O evangelho fala a respeito de redenção. O evangelho fala a respeito de perdão de pecados. O evangelho fala a respeito de remissão. O evangelho fala a respeito de restauração. O evangelho fala a respeito do novo de Deus invadindo a nossa história. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que o sangue de Jesus, diga, é o que me mantém de pé. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!